Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. E um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Embora nós estejamos marcados para ler mais versículos, eu quero que você mantenha a Bíblia aberta. Vai se assentar já, nós vamos orar, mas mantenha aberta para nós fazermos menção aos outros versículos à medida que a mensagem for desenvolvendo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua unção especial para esta manhã. Nós não queremos, não podemos, não temos o que falar de nós, mas o Teu Espírito Santo vem agora sobre nós e dá-nos uma unção sobrenatural, uma unção fresca, nova, para esta manhã, para que possamos transmitir, Senhor, aquilo que temos no nosso coração, desejoso, mas que confirme com o Teu coração e com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu quero falar nesta manhã sobre algo que é muito comum acontecer na vida do crente e que às vezes nós não estamos atentos. A mensagem de hoje tem como título Contágio Sutil. Contágio sutil. Contágio sutil é um contágio que nós não estamos desejando, talvez não estejamos percebendo, e aquilo nos contamina. E eu quero fazer algumas referências aqui, só para lembrar os irmãos que estudam a Bíblia, os irmãos que estão acostumados a estar no esforço e ouvir uns simbolismos da Bíblia, né? Então, a lepra, na Bíblia, quando se fala lepra, ela significa um pecado, significa o pecado. Então, a lepra para nós, os judeus achavam que a pessoa que estivesse em lepra é porque tinha acontecido alguma coisa com eles. E a lepra, hoje, no Novo Testamento representativo, como o Egito representa o mundo, o faraó representa a figura de Satanás, são simbolismos. A lepra representa o pecado. A outra coisa que eu preciso que os irmãos renovem a sua lembrança é que o pecado nos afasta de Deus, até nos separar de Deus. Uma coisa é afastar, outra coisa é nos separar. O afastamento pode ter uma volta, e a separação, de repente, não tem mais volta. Por exemplo, aqueles que morrem separados de Jesus não terão mais como retornarem para Ele. Nós sabemos disso, já estudamos isso, já pregamos diversas vezes. A pessoa que morre sem Jesus, quando Ele ressuscitar, e há de ressuscitar, todos ressuscitarão. Os irmãos percebem que nós estamos batendo bastante nessas teclas de a volta de Jesus, a escatologia e tudo, porque é o que nos espera, não é? Então, aquele que morre sem Jesus, morre sem, não é ter um carinho, uma atenção, uma admiração por Jesus, não. Aquele que é sem salvação, aquele que morre e Jesus não cuidou, Ele não deixou Jesus ser Senhor da sua vida. Às vezes nós queremos que o Senhor seja o nosso Salvador, mas não permitimos que Ele seja o nosso Senhor. Então, quando nós morremos assim, nós
a Bíblia diz que nós estamos separados de Deus. Pregamos domingo passado, no outro domingo, aliás, sobre a morte, sobre o inferno. Hoje à noite nós vamos trazer o contrário disso. O que é que nos espera no céu? É importante nós sabermos, né? Não vou falar de ruas de ouro, também comenta-se, mas eu quero falar muito mais que isso, que é a nossa esperança. Uma coisa é você saber que não vai para um lugar que é muito ruim e indesejável por conta disso, disso e disso. E depois, vou para onde? Não tem opção, então eu vou para o céu. Porque lá eu não quero ficar, então eu vou para o céu. Não, você precisa desejar ir para o céu por muito mais do que não desejar ir para o inferno. Quantos estão entendendo isso? E a separação de Deus é a morte. Ela leva à morte. O afastamento nos leva à separação final. E a morte. Morte espiritual. Não tem como, não. Você pode rebuscar, buscar livros, em tudo quanto é Bíblia. Você não tem condição de provar o contrário. Então eu queria fazer uma analogia, uma comparação, porque a Bíblia nos permite isto, sobre essa lepra de Naamã, com algumas figuras que estão aqui na Bíblia, nesse texto que eu li, e que ainda vou ler alguns versículos, para que nós prestemos atenção. A Bíblia diz que esse homem, eu vou só resumir, era um homem valoroso para o seu senhor, o senhor com S minúsculo, que é o rei da Síria, para todos que o conheciam e para todos que não o conheciam. Para todos que o conheciam, sabendo que ele era um general, e para todos que não sabiam das suas fraquezas, dos seus problemas. Por quê? Nós estamos aqui no Antigo Testamento. E quem tinha uma lepra, ele era condenado a viver isolado, separado. A ponto de que as pessoas que viessem e não soubessem de que a pessoa leprosa estava ali, a pessoa leprosa tinha a obrigação, sob pena de ser também penalizado, pena de ser penalizado, porque ele tinha que gritar: imundo, imundo, eu sou imundo, espere lá. Aí o cara, opa, ele é imundo, eu não posso me chegar. Havia uma distância que ele poderia. E essa pessoa vivia separada, precisava de viver separada. Naamã sabia o que o esperava: a morte, porque a lepra não tinha cura. Pela medicina, não. Hoje nós já temos cura, né? É a hanseníase, não é? A lepra, não é isso? Hoje nós já temos cura para isso. Mas ela tem que ser detectada, etc. Mas o que me chama a atenção, e que é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, é que a lepra não chegou à vida de Naamã por acaso. Porque a lepra era contagiosa. E havia várias formas dela contagiar. Um beijo, o tossir, a saliva, né? Comida, enfim, tinha uma série de... E tem até hoje. Então, mas a pessoa era isolada. E Naamã percebeu que as coisas não estavam bem para ele, porque naturalmente ele estava podendo esconder a sua lepra. Conquanto ele fosse general do exército do rei da Síria, e um homem que, segundo a Bíblia, havia vencido várias batalhas, eu chamo a atenção aqui, é que, por meio dele, o Senhor, quem deu vitória não foi ele, foi o Senhor. Ainda que ele não fosse um servo de Deus, ele estava a serviço da sua nação e tudo, mas quem contribuiu para dar vitória? O Senhor. E ele sabia que ele estava caminhando por um determinado momento da sua vida que ele não ia ter como esconder. Segundo os estudiosos, a lepra dele ainda não era visível. Segundo alguns teólogos,
Quando ele oferece resistência, quando Eliseu manda ele mergulhar no Rio Jordão, mais à frente do texto, ele vai à casa de Eliseu, Eliseu diz, vai, mergulha no Rio Jordão, e ele não quer mergulhar, e segundo alguns teólogos, ele tinha uma certa vergonha de que ao tirar a roupa também, porque ele ia mergulhar, ele ia tirar a roupa, não era costume a pessoa mergulhar de roupa toda, também nu não, mas ele ia talvez tirar a manga comprida, e não se sabe aonde. Com certeza a lepra não era no nariz, não era na orelha ainda, porque pela lei ele não poderia estar ali convivendo com as pessoas, quando ele fosse um general. As pessoas, ele no mínimo ia arranjar uma encrenca muito grande para o rei dele, etc. Então ele estava percebendo que ele estava caminhando por um caminho sem volta. E uma menina que estava na sua casa, que numa dessas missões de guerra, ele trouxe de Samaria, uma menina, tudo indica, que está claro aqui, que ela é serva de Deus, vamos falar na linguagem de hoje, ela era crente, e ela sugere à esposa de Naamã que ele vá lá, porque ela tinha alguma coisa para dizer desse homem, profeta Eliseu. Mas ela não dá o nome aqui, profeta Eliseu, ela diz, tem um homem, um servo de Deus, meu Senhor, lá em Samaria, vá lá, e ele vai curar. Eu não vou entrar, já preguei sobre esse texto algumas vezes, ele vai ao rei, leva uma carta, não era para ir ao rei, volta para cá, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar nesta manhã sobre as possíveis causas da lepra de Naamã. E é interessante, irmãos, que se ele estava com lepra, ele contraiu essa lepra de alguma forma, e é isso que eu quero comparar nesta manhã com a nossa vida. A lepra não veio por acaso na vida dele, mas veio por algumas atitudes que ele, sem perceber ou querendo, contraiu. Por isso que a mensagem chama-se contágio sutil. Muitas vezes nós somos contaminados sutilmente, sem percebermos, estamos sendo contagiados. Você já chegou num lugar, você está passando assim num lugar que você não está no contexto, ali tem um grupo lá e um negócio está lá, um batuque assim legal, aí você daqui a pouco você está assim. Já viu? Você não estava lá, você só estava passando, ou então você vai assim, andando assim na rua. Você foi o quê? Contagiado, sutilmente. Você já passou num lugar também que tem 2 ou 3 olhando para cima assim? E aí você é contagiado sutilmente, fica assim olhando para cima? Você já foi contagiado com alguém que falou um negócio e você não foi confirmar e começou a falar, e o chamado telefone sem fio? E quando chega lá na frente, já chega completamente diferente. São contágios ou contaminações sutis. Quem sabe a primeira, uma das opções de Naamã, deixa eu virar aqui que está muito pequeno aqui, vira, isso, virou aqui, pronto, ficou melhor. A primeira razão dele ter sido contagiado, quem sabe ele frequentou ambiente ou ambientes de leprosos. A Bíblia fala, na lei de Moisés, quanto aos leprosos que ele tinha que cuidar. Então, a casa, ela tinha que ser totalmente, depois que o indivíduo era curado, antes dele voltar para casa, a casa tinha que ser totalmente imunizada, tratada. E o sacerdote tinha que ir lá verificar para ver se estava tudo certinho, se ela podia voltar para ali. E havia momentos, havia casos em que tinha que arrancar um pedaço da parede, que tinha alguma coisa ali, que pegou, não tem isso? De alguma outra enfermidade, isso aqui não, pulveriza ali, pega aqui na parede, pulveriza o chão,
Então tinha isso também. Enquanto isso não ficasse completamente saneado, ele não podia voltar, se ele fosse curado. Então havia lepra no início, onde ele era tratado, e alguns foram curados. Por exemplo, Jesus cura 10 leprosos, por isso que ele vai e mostra ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote tinha que dar o carimbo, o sacerdote tinha que mostrar e dizer, ó, está ok, agora está assim, perfeito, pode voltar, fica lá, faz isso. Mas quem sabe Naamã, inadvertidamente, frequentou, esteve em lugares, e com certeza pode ter estado, porque ele era um homem que ele entrava para guerrear, e certamente entrou em lugares e não tinha uma placa, ou ele entrava para dominar, para matar, para prender, para a ação do seu país, fazia com que ele tivesse essas atitudes. Então ele frequentou ambientes de leprosos. E quando é que nós frequentamos ambientes de leprosos? O que é a lepra? Separação, traz separação. Ambientes que não estão preparados ou não são condizentes com a vida que nós levamos. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós tomamos uma posição de servi-lo separadamente, sem sair do mundo. Jesus disse, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Em outra parte, a palavra de Deus diz assim, não tomem a forma deste mundo, não vos conformeis com este mundo, é não tomar a forma deste mundo. Então você precisa ser um extraterrestre dentro do mundo. E quando nós não percebemos isso, nós achamos que podemos estar em qualquer lugar porque Cristo está em nós. Não é assim. Porque muitas vezes nós não temos ainda a imunidade espiritual necessária para frequentarmos certos lugares. Não porque é feio. Também é, e principalmente é. Mas é porque nós não temos a imunidade e aquilo pode nos contagiar sutilmente. Quando nós percebemos, nós estamos imitando, estamos fazendo as coisas que nos separam de Deus. O que é separar de Deus? Primeiro começa com afastamento. Se eu vou em certos lugares e eu não estou atento àquilo, irmãos, isso é uma linha tênue, porque seria necessário você sair do mundo, porque você não pode trabalhar, porque no seu trabalho todo mundo não é cristão, vamos supor. Você não pode estudar, porque na sua classe eu tenho você e mais um, ou só você de cristão. Não é isso que nós estamos falando, irmãos. O que nós estamos falando é você não se deixar contaminar. Você dentro de uma classe, você precisa ser luz. Dentro do seu trabalho, você precisa fazer a diferença. E muitas vezes você precisa dizer para que a pessoa entenda que você é diferente. Uns perceberão e outros não perceberão. E você precisa dizer. Então, o ambiente que às vezes nós frequentamos, eu não estou dizendo que nós passamos, de propósito nós lemos o Salmo 1, para fechar com esta mensagem, e ele diz, na abertura do culto, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião, ou na roda, numa versão, dos zombadores. Em outra versão, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não se detém, mas ele passa no caminho dos pecadores. Ele só não se detém. Ao se deter, você pode ser contagiado, contaminado com a separação, aquilo que traz separação. Nós vamos dizer mais um pouquinho sobre a separação mais à frente. Então, o ambiente. Quem sabe ele frequentou lugares que não eram próprios, que ele tinha que ter uma atenção para ir. Ele poderia ter ido, mas quem sabe teria que botar uma capa, ou teria que falar com a pessoa a uma certa distância.
Irmãos, essa mensagem, só neste nível aqui, eu ficaria a manhã toda aqui falando com os irmãos, sobre você manter distância. Você não pode e não deve deixar de falar com o leproso, mas você tem que manter uma certa distância, a distância que ele não te contamine, mas não pode ser uma distância muito grande, senão ele não te ouve, e ele precisa te ouvir para ele ser curado. Olha quanta coisa, é uma linha tênue. Quem sabe você precisa estar a uma distância onde ele te ouça bem, mas ele não te contamine. Todavia, você não está preparado, porque o suspiro dele, o tossir dele, alguma coisa, pode te influenciar. Segundo lugar que ele pode ter, segunda situação que ele pode ter se contaminado é pela comida. Imagina aquele homem, ele sai para uma guerra, ele entra numa casa, come, ele não sabia que ele estava numa casa de um leproso, ele vai em algum utensílio, ele pega o utensílio, não está bem lavado, era de um leproso, ele come, e conquanto ele fosse um general, eu creio que a comida dele era uma comida um pouco separada, talvez, olha, isso aqui é a sala do general, mas quem sabe não se teve o cuidado e ele contaminou com a comida. Isso aqui é muito sério. Comida é tudo aquilo que entra na nossa boca. Essa comida que eu estou falando aqui. Tudo que você engole, tudo aquilo que você faz. Para quê? Para te sustentar. Para fazer você crescer. Para você ter vitamina, não é? E você viver a vida toda comendo alface, eu vou te dizer como é que você vai ser daqui 10 anos. Né? Mas você também comendo carne durante 10 anos, talvez não seja o caminho. Nós temos médicos aqui, nós temos que equilibrar, chamada a dieta balanceada. E como é que é isso para a nossa vida? É aquilo que nós temos engolido, sem perceber se está contaminado ou não, na vida espiritual, porque nós somos espírito, amém ou não? Se a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades espirituais, eu tenho que alimentar o meu espírito. E eu tenho que deixar o meu espírito em ordem. Porque no momento que eu entupir o espírito, eu já não mais ouço a voz de Deus. Que é o único canal que Deus tem para falar conosco, é através do nosso espírito, espírito com E minúsculo, que vai nos satisfazer a alma. Mas eu posso satisfazer a minha alma com comidas que vão me levar à separação de Deus. Primeiro o afastamento, tudo começa no afastamento, até a separação. Agora, esse homem diz assim, ele estava no desespero, a menina diz assim, vai lá na terra do meu Senhor, em Samaria, que lá tem um profeta, versículo 6, quem me dera o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. E ele vai. Os versículos seguintes eu vou resumir para nós ganharmos tempo. Ele vai, mas ele leva uma carta do seu rei. A cura não está por aí. Ele leva a carta do rei para o rei de Israel. É de rei para rei. E ele chega lá e tenta fala, olha, eu estou mandando o meu general aí, meu servo, Naamã, para que o senhor cure ele da lepra. E o rei fica atônito, porque ele não podia curar, e faz uma confusão na cidade. Naamã estava lá com a comitiva toda, as pessoas já sabiam, conheciam Naamã, porque ele tinha vindo de lá, tanto que o rei diz na narrativa, ele está procurando ocasião contra mim para botar outra guerra. Até que alguém diz assim, ó, não é aqui, é ali, é na casa do profeta Eliseu. Porque Eliseu soube que ele estava ali, mandou dizer, vai lá e diz que é aqui. Isso me fala sobre caminho. Isso me fala sobre caminho. Você pode ser contagiado sutilmente. Ninguém está livre disso. Embora possamos tomar alguns cuidados, mas nós não estamos. Nós vivemos, acabei de dizer,
na escola, no ônibus e tal, e aí você começa a gostar daquilo ali, você sutilmente é contagiado. Mas aí você vai procurar a solução humana. Só que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho era ir lá, e ele vai lá. E agora eu quero chamar a atenção, o que vai acontecer, para depois eu ler uns versículos, para te dizer sobre a cura da alma, cura total. Eliseu manda dizer a ele que ele vai mergulhar no Rio Jordão, ele fica indignado, porque ele argumenta, mas rio límpido, eu tenho lá os rios, Abana e Farpar, e aqui tem a versão dizendo Farfar, é o mesmo rio, mas eu vou mergulhar no Jordão? Não, e ele volta, não quer, até que alguém o convence, ele vai e mergulha, e fica completamente, mergulha 7 vezes, porque 7 é o número da perfeição, não é 7 por acaso aqui, Deus não precisaria de fazer com que ele mergulhasse 7 vezes, ele mergulhava uma, aliás, Deus nem precisaria que ele mergulhasse, mas vamos lá, se é para mergulhar, é isso que tem que fazer, vai lá, dá um tibum lá dentro e já sai vazado, limpinho da silva, mas o 7 é a perfeição, 7 é o número do Espírito Santo, quando em Apocalipse diz, aquele que tem os 7 Espíritos, é o Espírito Santo de Deus pleno, em todas as áreas. Então aqui diz assim, você vai precisar de ser curado, não da lepra, mas da lepra dos seus caminhos, das suas comidas, das suas influências. E vou te dizer mais, Naamã, está tudo aqui dentro desse texto, vocês vão ler agora. E tem mais, Naamã, você vai continuar servindo ao rei, e eu vou tocar no seu coração para você ser uma pessoa diferente servindo ao rei. Então ele vai e mergulha, quando ele viu que ele ficou bom, 14, então Naamã aqueceu, concordou, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado, sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Vamos prestar atenção agora numa parte do versículo 15, então, em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Isso já começa demonstrando uma mudança completa. Esse homem que estava com vergonha de mergulhar no Rio Jordão para que as pessoas vissem a sua lepra, ele agora diz assim, vamos todos que vocês vão ouvir o que eu vou falar. Irmãos, ele muito bem, fiquem aqui que eu tenho uma conta para acertar com Eliseu. Fiquem aqui e me aguardem. Vem só o meu imediato, montado ali no cavalo, no camelo, não sei o que ele estava montado, e ele vai para lá. Mas ele leva toda a comitiva. Se nós pegarmos esse texto aqui e passearmos pela Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia é perfeita. Nós vamos lá na parábola da dracma perdida, e diz que a mulher, quando ela encontra uma dracma, o que ela faz? Ela chama todo mundo para perceber o que aconteceu com ela. Então agora, essa comitiva aqui, ela não está aqui por à toa. Ele poderia dizer, então Naamã retorna à casa de Eliseu. Quando a Bíblia coloca algumas coisas que a gente pensa que está demais, é porque tem alguma coisa para você ver naquilo ali. Você pode pesquisar, que tem coisa. Em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Mas isso não é tudo. Para aí agora e fica só nesse versículo. Queridos, aqui ele começa a declarar, porque o diabo, as pessoas que me conheciam de um jeito, precisam me conhecer de outro. Quando nós levamos uma pessoa a ser batizada, a Bíblia diz que aquilo precisa ser feito na frente das pessoas, para que as pessoas percebam, e principalmente Satanás, veja,
que ele abdicou de uma vida passada para ter uma vida nova, é feito com a comunhão, na presença dos homens, dos seus irmãos. Isso começa a haver uma cura, um desligamento de contágio. As pessoas precisam saber, quando eu voltar aqui, me trate diferente, porque eu sou diferente. Eu vou voltar aqui, mas você precisa saber que eu agora sou diferente. Quando a mulher, outra passagem, quando a mulher do fluxo de sangue é curada, diz a palavra de Deus, depois você pode ir lá consultar, diz que a mulher tocou nele e ficou curada. Não, estancou-lhe o sangue. E Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Ele perguntou porque ele precisava de fazer esse ato aqui, que ela não sabia, mas ele sabia, ele era o sacerdote. Ele precisava declarar que ela estava curada. Porque se ela sai curada sem o fluxo de sangue, e vai, agora eu vou aproveitar que eu estou sem a doença, eu vou lá no mercado, que agora eu posso ir no mercado. O que ia acontecer com ela? Levar pedrada na rua. Porque a conheciam como uma mulher impura, imunda. Esse foi o grande problema dela demorar para ser curada. Ela só ia no médico ela podia ir. Mas quando ela soube que Jesus estava e tinha uma grande multidão, ela falou, como é que eu vou fazer? Só se eu chamasse Jesus aqui, mas como é que eu vou lá? Aí ela vou por trás. Por que ela vai por trás e não pela frente? Porque ela vai por trás e ninguém vai ver. Ela cutuca, puxa lá a orla dele, a fé. Aí Jesus, alguém me tocou. Ele sabia que tinha tocado. Porque se você ler lá, ele vai dizer assim, e olhava à volta para ver a que tinha feito isso. A pessoa, não, a mulher, aquela que tinha feito isso. Ele sabia, Jesus, preciso dizer para você que ele é onisciente. Quando ela declara, fui eu, aí ele declara a cura para ela como sacerdote. Ele disse, então você agora já está limpa, curada. O que ele estava dizendo ao mesmo tempo? Queridos, não a importunem mais. Ela vai continuar andando, mas não está mais contaminada. Quantos entenderam isso? Eis que agora eu sei, versículo 15, que em toda a terra, não há Deus, a não ser em Israel. Ele está dizendo assim, está todo mundo por fora, Deus está aqui. Aí ele oferece um presente. Eliseu disse, de jeito nenhum não vou receber o presente. Vamos para o versículo 17. Então Naamã pediu, permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante, teu servo jamais oferecerá holocaustos, nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Me converti. O que Deus queria não era curar a lepra dele, era curá-lo da alma. Porque a lepra, curando ou não curando, se você é servo de Deus, você está com lepra e você não for curado numa das orações que nós fizemos, quando Jesus voltar, você terá um corpo sem lepra. Mas se a lepra estiver na alma, não há tatu que resista. Não tem. Então agora está dizendo, eu me converti. E Deus não manda ele se isolar, mas manda ele ter cuidado. Como? Já falando a alma dele, olha que coisa sutil. Eu não estou falando de sutilezas? Nós temos que ver as sutilezas da Bíblia. Deus já toca na alma dele, e já fala com ele, e o incomoda. Dá lugar à arrogância, agora uma humildade. Versículo 18, ele vai dizer isso. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. 2 pontos, ele vai dizer qual é a atitude agora. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, Deus com D minúsculo,
meu senhor, o rei, costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade. E por isso, eu tenho que ajoelhar ali também. Ele está apoiando meu braço, ele ajoelhou, eu também tenho que ajoelhar. Que o Senhor perdoe seu servo por isso. Ele está dizendo, me perdoe, mas eu vou ter que fazer porque eu vou estar servindo a ele. E a Bíblia diz que você tem que honrar o seu chefe. Mas diz, mas eu não quero. O que eu quero é que o Senhor faça um mecanismo aí no céu, para que as pessoas, ao verem isto, percebam que eu mudei. Quantos estão entendendo essa palavra, meu amado? Não quero que você saia do mundo, mas eu quero que você esteja no mundo como um servo de Deus. O Senhor disse em outras palavras. Jesus falando na oração sacerdotal, Senhor, não os tire do mundo, mas os livre do mundo. O contágio sutil é um contágio que ele é tão sutil que nós passamos a acreditar naquilo que as pessoas contaminadas e separadas contam para nós. Não são poucas as vezes que alguém no casamento está com um problema e ele vai consultar o seu colega de trabalho. Ele foi contagiado. Por que ele foi consultar o seu colega de trabalho? Alguém pode dizer? Porque ele confia nele. Saem, quiçá os dois torcem pelo mesmo time, quiçá os dois passeiam juntos, e eles têm uma intimidade tão grande, só que um é crente em Jesus e o outro não é crente em Jesus. E o outro que não é crente em Jesus, ele vai dar segundo a sua cabeça, segundo o seu entendimento. E ele vai ouvir com o coração de não desagradar. Então nós começamos a ser transformados e alimentados por coisas e palavras que não estão condizentes na Bíblia, porque a pessoa que está me orientando não tem nada para me orientar, ao contrário, ele só vai me derrubar. E isso começa a me dar um afastamento, porque sem que a pessoa tenha interesse, ele vai dizer assim, a primeira coisa que você tem que fazer, larga essa igreja. Larga essa igreja, sai do seu pastor, para daqui, sai dali, e vai para lá, e não comunga com mais nenhum irmão. Não, ele não vai dizer isso, mas ele vai começar a te oferecer o que ele conhece. Eu acho que você precisa fazer isso assim, uma viagem, pega a sua esposa, pegue mais um casal, saiam, faça isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Bom, se ele está saindo para lá, ele não pode estar aqui. Se ele está sendo para lá, ele está sendo contaminado sutilmente. Ele não pode estar aqui. Se ele está atendendo aquilo ali, ele não pode estar aqui. Eu já falei isso algumas vezes, e eu não vou ter mais nenhum problema das pessoas. Não estou falando para você não, irmão. Quem quiser, pega a carapuça. Eu não posso ficar aqui agora prestando atenção. Mas eu conheço os irmãos da igreja, da minha igreja. E eu sou nascido na igreja. E já vi isso em tudo quanto é lugar. E já ouvi outros pastores falar. Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, ele se afasta também dos bancos. Ele sentava aqui, ele começa a sentar para trás. Aquele que normalmente sentava na frente e vibrava, ele agora senta lá atrás. E de repente ele senta e faz assim, e fica assim, para ninguém que veja. Não estou dizendo que todos, eu não vou explicar. Eu falei que eu não ia explicar, não vou explicar. Mas essas pessoas que são assim fazem isso. Que outrora eu falaria, não é porque você está aí atrás, cada um pega como, nem todo mundo pode sentar na frente, senão só tem cadeira na frente, né? Um no colo do outro, em cima do pescoço, né? Porque não tem lá atrás, não é isso. Mas é um afastamento. Mas você pensa que começou aqui? Começou em casa. Ele lia a Bíblia 3 vezes por semana, agora ele lê uma. Por quê? Porque eu tenho nojo da Bíblia? Não, tanto não que ele lê uma. É porque ele está sendo alimentado por outros alimentos. Sutilmente ele está sendo alimentado. Ele não tem prazer. Ou ele está num joguinho de celular. Não vou nem falar em pornografia. Ele está num joguinho de celular. Ou ele está não sei aonde, ele está não sei o quê e tal. E ele não tem tempo.
Porque o tempo é feito de 24 horas na vida do homem. E se ele rouba 8 para alguma coisa, só sobra 16 para todas as demais. Isso é matemática. Não, mas eu vou compensar. Aí ele vai até 3 da madrugada. Aí de manhã ele não vem à igreja. Por quê? Porque não tem estrutura. Como é que ele vai dormir 3 e pouca para acordar 7 horas para fazer o café e tal, dar comida para o cachorro, lavar o não sei o que da tartaruga e ainda vir para a igreja? Não vem. Não vem. E o que é isso? Afastamento. Até chegar um momento que ele separa. E aí é o inverso, aí ele começa a separar primeiro da comunidade dele, da igreja, ele não vem à igreja. E aí ele começa a ouvir os contagiantes. Cara, igreja não salva ninguém. E tem muito crente que diz, igreja não salva ninguém. Mas ela está aqui, só será tirada, ela está aqui, é a única que está incomodando e segurando a ação total de Satanás na terra, é a igreja. Quando ela for levada, já era. O Espírito Santo vai estar, mas não terá igreja. Então, o Espírito Santo deixará de exercer o ministério da restrição total a Satanás. Ele vai estar, mas segurando só algumas pontas, porque é propósito de Deus. Quantos irmãos entenderam isso? Irmãos, essa mensagem é muito mais profunda do que você pensar. O pastor está falando que eu não tenho que ter amizade, não sei o quê, mas eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você precisa levar a cura para a sua amizade e não trazer a lepra dela. Eu não estou dizendo isso. O pastor está dizendo que eu não posso ir a um cinema. Eu não estou dizendo isso. Eu também vou, se quiser pagar a minha, você não paga, a minha é barata, né? Metade só. Não! Mas escolha o filme. E tem filme proibido só até 14 anos, que cidadão crente de 37 não deve ir. Quais são, pastor? Não sei, lê a Bíblia e vai lá e compara. Eu não estou dizendo que você não possa frequentar todos os lugares. Eu estou dizendo, esteja preparado para não ser contagiado. Se você não está preparado, não vá. Amém ou não? Então ele disse, eu rogo a Yahvé, ao Senhor Deus, para que me perdoe. Só em uma única coisa, só isso que ele diz. Porque todas as outras ele já disse antes, eu nunca mais vou oferecer holocausto a deuses nenhum. Então ele oferecia. Ele disse, eu fui convertido. Irmãos, o erro é que muitas vezes nós estamos com lepras e queremos só a cura da pele. Mas o que o Senhor quer é penetrar um pouco mais e curar o coração. Aqui está a cura para Naamã, não da pele só, mas da alma, e por tabela curou a pele. Primeiro ele curou a alma. Significa dizer, meu amado, que você vai ter problemas na vida, e você vai vir aqui, nós vamos orar para você, e você vai ficar bom, e você vai sair, vai pegar outra gripe, e vai ficar bom, e vai sair, vai pegar outra gripe, até que um dia eu digo assim para você, como é que você está andando na rua, nesse friozinho que está fazendo à noite? Ah, de camiseta, eu gosto de andar de camiseta, só, sem manga, daquela papai sou forte, mamãe sou forte. Por isso que você está ficando gripado, querido. Quando você for à rua, nesse tempinho frio, põe uma jaqueta, põe uma boina, se você tiver com o cabelo assim, põe uma luva, e você pode sair, você não está proibido de sair, mas se prepare para sair. O que Deus quer curar em nós é a sede da palavra. O que Deus quer curar em nós são os caminhos que nós devemos perceber, e não o resultado que aquilo nos traz. Deus não quer tirar só o seu pecado, que você foi lá, voltou contaminado. Não, Ele quer curar os seus passos. Ele quer curar os seus caminhos. Ele quer curar o seu coração. Ele quer curar o seu desejo. Qual é o seu desejo? Eu quero encerrar essa palavra nessa manhã
fazendo uma reflexão com os irmãos. Será que eu tenho sido um crente domingueiro, ou quarta-feireiro, ou terça-feireiro, que vem à reunião das mulheres, terça-feira? Será que eu tenho sido um crente que eu venho aqui agora, e hoje de novo eu me peguei pensando nisso, o Senhor está me incomodando demais? Será que eu vou ter que fazer como algumas igrejas estão fazendo? Me perdoe os irmãos, se Deus está mandando você fazer assim, meu amado, vá fundo. Mas será que eu vou ter que agora criar subterfúgios e artifícios e botar um negócio, um holofote aqui e piscando e o pessoal dançando e bombando para eu encher de jovem aqui? Eu não quero. Então que os jovens não venham, porque com eles vão trazer muita contaminação sutil, muita contaminação sutil. E vem. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós às vezes estamos abrindo as portas porque nós queremos de qualquer jeito. Tem alguma coisa errada, pastor? Não, não tem uma, tem muita coisa errada. Mas será? E hoje eu estava ali esperando um pouquinho para vir para a igreja, esperando a minha esposa, e eu falei, caramba, o que eu vou fazer lá hoje? Já sei, vou abrir a Bíblia, ler o Salmo, depois vou fazer uma oração, o louvor vai cantar, vou pregar, vamos sentar, vamos dar 10 minutos de café, 15, que eles querem 20, por que não 25, que tal 30 para fechar, né? Mas amém, é um momento de comunhão, mas é só isso, a comunhão, é só isso. Aí depois tem a escola bíblica. Qual é a escola bíblica? Esforce, e você tem se esforçado? Tenho, e depois? Depois eu fecho, e domingo que vem tudo de novo. Irmão, vocês estão perdendo tempo. Vai fazer uma viagem, irmão. Em vez de vir à igreja aqui, pega aí uma férias de uns 3 meses, se você puder, e vai, porque não está adiantando nada, não vai adiantar nada na nossa vida. Quantos estão prontos para dizer amém? Amém. Estão bravos comigo, diz, eu estou, não tem nenhum bravo. Mas não é verdade, irmãos. Por quê? Pare, eu queria dar esse dever de casa que você ficasse hoje, não precisa me dizer. Não vai para casa hoje e pensa assim, por que eu vou à igreja? Eu vou à igreja para aprender a palavra de Deus. Mas aprendeu? Gabi, vem aqui, Gabi. Traz o caderno aqui. Eu tenho falado para os irmãos, não adianta vocês ouvirem palavras, eu vou ficar chato. Vem cá em cima, ué. Pertinho de mim, ué? Esse caderno aqui, você está estudando ali geografia ou matemática? O que é isso? É a Bíblia. Ah, é a Bíblia? O que você anota aqui? As pregações. Quantos anos você tem, minha filha? 11. Posso dar uma olhada no seu caderno para ver se você está falando a verdade? A cura de Naamã. Está aqui hoje. E para trás? Contágio sutil, tem o título. Essa página aqui é a abertura. É Encontre o seu lugar no Senhor, ela botou. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Isso aqui deve ser português. Não! O inferno é um lugar de sede que não será eliminada. Essa é a pregação do negócio do inferno? Tem mais? Isso aqui você está guardando para entregar para as pessoas? O que é que você faz com isso? Fica para mim. E aí você pega e olha aqui de vez em quando? As cartas do Pai. Você abusa da graça de Deus? Até eu não lembrava que eu tinha pregado isso. Quando eu estiver precisando, você pode me falar o que eu preguei? Tá. Tem muito, hein, irmão? Estamos aqui agora, eu já estou aqui em fevereiro, março, 11 de março. Você tem identificado oportunidade na sua vida? Apocalipse 3:20. Nem lembrava que eu tinha pregado isso. Isso é um acervo, hein, irmão? Sabe por que eu estou trazendo? Aqui tem muito, tá, irmãos? Sabe por que eu estou trazendo aqui a Gabi? Porque ela me falou ontem. E ela fala para as pessoas. Ela foi falar para a Vivian. Olha, a Vivian está de férias, a pregação de domingo foi sobre o inferno. Foi muito interessante. Para uma menina de 11 anos, né? Eu gostaria que as pessoas, não é só ela não, tem outras pessoas, eu sei que a Ingrid, eu já vi anotando, outras pessoas, várias. Irmãos,
Para que serve a palavra se eu não ruminar a palavra? Não serve para nada. Dá um beijo. Para que serve a palavra, irmãos? Hoje eu trouxe a Gabi, mas há outros, viu, irmãos? Há outros, mas ela é digna de ser imitada porque ela só tem 11 anos. Ela podia estar ali, com o celular, olhando, ela está ali, anotando as pregações. Ela vai crescer. Eu não tenho dúvida que ela vai crescer. Se ela continuar assim, ela vai crescer. Mas ela estuda num colégio que não é de crentes. Ela tem no prédio pessoas que não são crentes. Ela vai trabalhar num ambiente que não é de crente. Mas ela não vai pegar lepra. Se ela souber estudar aquilo ali, ela vai andar por um caminho. Por que eu venho à igreja? Eu acho que essa pergunta que alguns professores queriam estar fazendo agora, o que eu vou fazer de novo, da mesma aula? Vou falar de novo, e as pessoas... Irmãos, a lepra que traz a separação, e depois traz o afastamento, e depois a separação, só pode me atingir se eu não estiver preparado, se eu não estiver com roupas próprias, para não ser contagiado. Se eu não mantiver a distância que a lei me permite. Por que os demais não eram contaminados? Porque havia uma distância. E os outros não eram. Eu podia chegar, e suponhamos que o irmão ali estivesse com lepra, Ilmar, como é que está? Tudo bem? Agora, se ele está lá em Caraí, eu estou aqui, ele também não ia me ouvir. Mas se eu tiver que falar no ouvido dele, ele falar no meu, ele pode me contaminar com a saliva. Quantos estão entendendo isso? Espiritualmente falando, as palavras que os seus amigos te trazem podem ser de contaminação. Cuidado. Agora, o que você leva para ele deve ser palavras de vida. Isso é igreja. E nesse princípio, toda igreja é boa. Nesse princípio, toda igreja é importante, porque ela foi preparada por Jesus para ser uma igreja que traz vida em abundância. Quantos se entenderam? Digo amém. Amém. Eu queria que você, nesta manhã, curvasse a sua cabeça aí mesmo onde você está e falasse alguma coisa com Deus. Quem sabe você vai dizer assim: Senhor, eu estou envergonhado, que essa semana passou, eu não li a Bíblia nenhum dia, mas eu fiz tudo certinho do meu trabalho para o meu patrão não me chamar a atenção. Cuidado, meu amado, você está entrando num terreno perigoso. E esse trabalho, ou essa amizade, vai te afastar de Deus ao ponto de te separar de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor me deu. Essa é a palavra que o Senhor me deu. O Senhor sabe que o Senhor me deu. Então, em nome de Jesus, Pai, mostra que nós não precisamos ser iguais a ninguém. Eles é que precisam ser iguais a nós. Mas, Senhor, dá-nos o sentido de sermos crentes. Nós não queremos ser crentes aqui na igreja. Aqui já somos, é automático, o ambiente propício. Pai, nós precisamos ser lá fora. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos confrontar. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a transformar o nosso domingo num domingo de treinamento, de guerra. Transformar, Senhor, um domingo de desejo de estar na Tua casa. Porque aqui nós vamos nos preparar, vamos receber alimentos de preparo para distribuir tudo lá fora. Senão, Senhor, vira um lugar comum, vamos à igreja. Então hoje eu não preciso ir porque eu já fui domingo passado. Não, Senhor, se realmente nós não estamos trabalhando fora daqui, não adianta vir aqui. Nós vamos engordar demais, inchar, e não vamos distribuir aquilo que o Senhor está nos dando. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor, a descarregar
tudo aquilo que nós temos aprendido aqui com as pessoas que estão lá fora. Aí estaremos cumprindo o ID de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos entenderam essa palavra? Quantos são capazes de vir aqui à frente agora reproduzir essa palavra em 10 minutos? Quantos são?